Olá, seja muito bem-vindo nesse vídeo, direto ao ponto. Vale a pena investir profissionalmente em endolaser, aprender endolaser e lipolaser? Quanto isso vai me custar? Quanto tempo eu vou ter retorno? Como que funciona para eu não errar e não perder dinheiro ou aprender do jeito errado? Isso é o que você vai ver nesse vídeo. Então, se você gostar, deixa like, curta, compartilhe, se inscreve no canal e tem muito mais informação no nosso website fullaesthetics.com, que vai estar com o link na descrição. Inclusive, você vai poder baixar artigos para você ler lá gratuitamente. Vamos lá, eu fiz aqui várias contas matemáticas. Eu recebi essa pergunta no ano de 2022 do Dr. Ricardo Calduro, que foi o fundador do Contox. Eu conheço pessoalmente, eu estive no primeiro Contox como palestrante, inclusive, e naquela época eu já tinha feito MBA de marketing. Então, eu fiz MBA de marketing para minha clínica, mas logo eu acabei ensinando isso para outras pessoas, porque eu queria entender precificação, lucratividade, como crescer minha própria clínica. Graças a Deus deu tudo muito bem. E eu tenho modelos específicos de como entender os custos de um consultório odontológico que é totalmente diferente de outros negócios. E eu vou compartilhar com você exatamente a minha experiência de precificação e de entendimento de custo fixo, custo variável em saúde, para te explicar como que você pode iniciar a sua prática do endolaser e fazer valer a pena isso. Bom, vamos levar vários pontos em consideração. Eu vou começar pelos pontos básicos. O ponto básico é o seguinte: vamos falar sobre preço médio de mercado. Eu estou colocando preço médio. Eu sei que existe preço mais barato, existe preço mais caro. O que eu cobro, por exemplo, na face é hoje atualmente, fevereiro de 2024, R$ 9.500 para fazer face, full face. Eu coloquei como preço médio R$ 5.000, porque é o preço médio. Pescoço, preço médio R$ 5.000. Colo, preço médio R$ 5.000. Braços, preço médio R$ 6.000. Mãos, preço médio R$ 6.000. Barriga, preço médio de 8 a 15 mil, dependendo do volume, etc. Flancos de 5 a 8 mil, dependendo também do volume. Barriga mais flancos, que é um pacote muito comum, 8 a 15 mil. Costas, 15 mil. Glúteos, 6 a 10 mil, dependendo. Se a pessoa quer levantar o glúteo, você vai trabalhar um pouco aqui nas costas, um pouco aqui na base, e você consegue também aqui um pouquinho no culote, dependendo, levantar por contração tecidual, ou se precisar remover um pouco de gordura localizada dessa região, você consegue desenhar esse bumbum, levantar ele. Então, de acordo com o que vai ser como resultado final, vai variar se vai ser menos ou mais. Depende do planejamento. Culote, 6 a 8 mil, joelho de 6 a 8 mil. Joelhos também fica muito bom, viu? Contração de joelho, muita gente faz, porque tem muita gente com joelho feio. Ó, isso aqui são preços médios de mercado. Vamos lá. Vamos para a segunda etapa, investimento. O que eu vou investir para aprender a fazer endolaser e lipolaser? Investimento que você vai ter, isso aí é custo de investimento, é um tipo de custo. Você vai ter que investir num curso de formação, em torno de R$ 10.000. Tem curso de 3.000, 2.000, Éder, 3.500, 4.000? Gente, fica esperto, tá? Tem barato que sai caro. Não vai nessa de aprender com quem não sabe. Não vai nessa de aprender com quem não tem experiência e não vai nessa de aprender com quem é vendedor de equipamento. Não vai nessa, não. Vai aprender com quem tem experiência com isso aí. Procura profissionais que tenham realmente know-how para te ensinar, porque senão você não vai aprender. Quando você for para a clínica, você não vai ter resultado, você vai desistir, você vai ter perdido o seu investimento. Não existe como você errar fazendo um investimento onde você vai aprender de verdade e poder executar. Se você fizer um investimento que vai te limitar clinicamente, você vai estar perdendo o seu investimento jogando no lixo. Então não faça, não cometa esse erro de achar que literalmente em saúde o barato sai caro. Tempo de estudo, fora o curso de formação. O que eu te recomendo é que você leia no mínimo 20 artigos. Vai, pesquisa artigo científico no PubMed, usa os termos que você quer aprender. Éder, eu não sei falar inglês. Tá bom, vai aprender, precisa aprender, deveria saber inglês. Inglês ajuda muito. Inglês abre muitas janelas, mas hoje você consegue achar o artigo, usa o Google Translator para
traduzir só o resumo do artigo, viu que o artigo é o que você quer saber? Baixa o artigo, usa o próprio Google, procura lá tradutor online de PDF gratuito, você consegue traduzir para o português. Fica bom, dá para você entender e ler e aprender. Pelo menos 20 artigos na área que você quer se aprofundar, na área que você quer aprender. Eu vou explicar mais sobre isso. E o outro investimento, o último investimento, é um investimento variável. Ou seja, você só vai fazer esse investimento quando você tiver o seu primeiro caso, que é um investimento no aluguel do equipamento. Por favor, não vai nessa de comprar equipamento logo de cara. Vai primeiro aprender, ter paciência para depois comprar. Um equipamento é um investimento muito alto, então não é viável você travar, mesmo que você tenha o dinheiro para comprar, você vai estar imobilizando aquele dinheiro em um equipamento que você vai estar utilizando pouco no início, porque no início é pouco mesmo. É muito mais interessante você alugar no início para você ter uma casuística, até para você usar diferentes aparelhos, ver qual que se adapta melhor, o que é melhor para você, para depois você realmente fazer a aquisição de um equipamento que seja mais indicado para a sua realidade, não aquele que o vendedor te convence que é o melhor, não. Bom, qual que é a conclusão que nós chegamos aqui? Conclusão é o seguinte, ó, literalmente, 2 casos que você fizer, mesmo que você cobre um pouquinho mais baixo do que eu citei aqui, 2 casos você retorna o seu investimento para aprender endolaser. 2 casos clínicos. Todo o investimento, formação, de curso, aluguel e o artigo é tempo de leitura, você vai estudar sobre isso. Então, 2 casos você retorna. Bom, a partir dali, a partir do momento, eu fiz meus primeiros 2 casos, paguei minha formação, tá tudo ok, zerado. A partir dali, um caso clínico. Ah, eu vou fazer um caso, Éder. Peguei um caso. Tá bom, um caso. Se eu tirar menos o meu custo variável, que é o aluguel de equipamento, e, gente, custo variável adicional, cânula e anestésico, vai, e gase. Um caso, menos o custo variável relevante, que é o aluguel do equipamento, que é em torno aí de R$ 1.500 a R$ 2.000, e até tem mais em conta, vai lá, R$ 1.500 na média. Um caso menos os 1.500, você já tem lucro. Sinceramente, você já tem lucro. Se você tem 2 casos para fazer num dia e você aluga o equipamento, se você tirar o custo variável do aluguel, que é em torno de 1.500, você já começa a ter uma coisa maravilhosa que eu aprendi em marketing, ganho em escala. O que é o ganho em escala? Um caso já vai te dar lucro, né? Porque você vai tirar o custo variável alto, que é o custo de aluguel do equipamento, R$ 1.500. O segundo caso não tem mais o custo dos R$ 1.500. Os R$ 1.500 que você já alugou o equipamento vai entrar para o teu bolso. Isso chama-se ganho de escala. Então você consegue ganhar em escala. Se você tiver 3, você vai ter muito mais ganho de escala. Você pode fazer 4 casos por um dia quando você tiver um treinamento bom, você pegou a mão, 4 casos por dia você faz. E se você pensar nisso, você tem um ganho de escala violento em cima de 4 casos fazendo em um dia só. Você consegue alugar um equipamento, R$ 1.500, e tem um ganho de escala muito bom, muito positivo. Bom, então assim, resumir para você como é que funciona a prática de iniciar endolaser. Dicas que eu ainda quero te dar para você que é iniciante. Primeiro, foque em uma área específica no início. Não inventa de querer aprender a fazer todo o corpo da pessoa, se você pode fazer, se sua formação permite, ou de querer fazer todos os procedimentos possíveis do endolaser. Porque endolaser a gente faz muita coisa. Endolaser você remove rugas que outros procedimentos não removem, nem fios de PDO conseguem remover as rugas que nós conseguimos com endolaser. Você consegue lift real da face, você consegue lipólise da região de gordura, seja dos pads de gordura, como por exemplo a papada, ou da gordura subcutânea, você consegue emagrecimento facial, você consegue literalmente subir a face de muita gente através desse procedimento. Você consegue fazer contração de tecido, eliminação de flacidez, você consegue remover cicatrizes de acne, cicatrizes de várias origens, você consegue fazer modelação de gordura localizada, você consegue reduzir aquelas rugas na região de colo, você consegue trabalhar flacidez nos braços, que as mulheres amam os resultados.
Eu amo fazer braço, faço muito nos Estados Unidos braço, porque lá você sabe que os Estados Unidos é uma população onde obesidade é um problema crônico. Então, assim, é muito comum as pessoas entrarem em programas de perda de peso e começarem a ter muita flacidez. E o primeiro lugar que elas querem corrigir é o braço. Vai por mim, é o braço. Então, e é um procedimento bem tranquilo de ser feito, na minha visão, só você respeitar as grandes veias que a gente tem ali, trabalhar assim de forma paralela a elas para você não romper aqueles vasos sanguíneos ali. Está tudo muito seguro e tranquilo de fazer com ótimos resultados clínicos. Qual outra dica que eu quero te dar? Registre todos os casos e acompanhe por ao menos um ano. Um ano de acompanhamento. Registre seu caso. Existe uma coisa chamada curva de aprendizagem. Você vai ficar bom nisso com o tempo, com a prática. Mas você vai ficar bom nisso com o tempo, com a prática, desde que você consiga acompanhar os seus casos. Óbvio que já teve caso que eu fiz retoque. É claro que eu tenho. Até hoje, se brincar, eu ainda tenho que fazer alguns retoques. Isso não é erro de técnica, mas pode ser que seu paciente não tome um bom cuidado pós-operatório, pode ser que realmente aquele paciente específico tem tanta gordura, principalmente quando eu estou trabalhando face, onde a gente tem mais possibilidades de retoque é base de mandíbula, porque pode ficar, porque a gente tem pads aqui, e dependendo do paciente a gente tem um pad central aqui, que é a papada, que a gente mais fala, e a gente tem mais 2 pads aqui na parte de pescoço. Então, às vezes pode acontecer de lá no cantinho ali ficar um pouquinho mais gordinho. Pode acontecer, você vai lá super tranquilo fazer essa correção e obviamente você vai fazer essa correção cobrando uma taxa mínima para o paciente num dia em que você já tem um paciente principal agendado, ou seja, para não gerar um custo de aluguel para você, óbvio. Então assim, por isso que esse acompanhamento é bom. Muitas pessoas, pega essa, tá? Pega essa aqui, ó. Muita gente pensa assim, eu vou fazer um curso, vou entrar numa dessas franquias da vida aí, vou começar a fazer endolaser para pegar a mão. Não pega a mão, não vai. Você não vai aprender fazendo caso de qualquer jeito, nesses modelos que fazem baratinho de qualquer jeito. Sabe por que você não vai? Porque o paciente não vai voltar. Te garanto isso. Você pode fazer 10 casos lá. O que você vai fazer é 10 casos sem saber se você está fazendo certo. Porque você não vai acompanhar aquele caso, porque aquele caso não vai voltar. E sabe por que eu te falo que não vai voltar? Porque é o seguinte, não pensa não, aqui em Goiânia tem lugares que fazem por preços irrisórios perto do que eu faço. Mas eu tenho 3 fontes principais de pacientes de endolaser e lipolaser. Primeira fonte é os meus anúncios que são feitos em Google e Meta, Facebook, Instagram. Primeira fonte de paciente é de lá. Segunda fonte de paciente, indicação. Nós temos recebido indicações muito boas. E indicação é paciente certo. Terceira fonte de paciente, gente que fez em outro lugar, ficou insatisfeito e veio fazer comigo. Então, assim, veja que o paciente que vai fazer baratinho não vai voltar. Por quê? Porque não vai ficar bom. Não tem essa. Não existe mágica em saúde. Então, não vai nessa de querer pegar a mão em lugar que você vai ter o aparelho lá disponível, vai ter o paciente pagando barato, porque aquele paciente não vai voltar, aquele paciente não vai ver, você não vai ver se o resultado, você não vai ter o acompanhamento. E não pensa que o acompanhamento que eu estou falando é 30 dias, não. Não, 30 dias eu nem quero ver meu paciente, eu quero ver meu paciente por 60 dias. O meu primeiro retorno para eu avaliar é 60 dias, mas eu gosto de ter uma análise realmente onde eu anoto o que eu consegui de avanço através dos registros, seja de adipômetro, seja até de ultrassom de imagem, muitas vezes, com 90 dias. 90 dias é um ótimo, lembrando que o endolaser é ativo por 6 meses. Então, mas com 3 meses eu acho ótimo. Depois de 6 meses é que eu vou tomar alguma decisão ali se eu vou fazer ou um retoque, ou se eu vou indicar outros procedimentos para aquele paciente. Aliás, eu posso indicar antes, tem paciente de 45 dias está fazendo bioestimulador, está fazendo um monte de coisa, mas de forma geral estou falando aqui limitando a endolaser. Então assim, não vai na onda de aprender baratinho não, porque você não vai pegar a mão, eu nunca vi. E eu tenho formação, eu tenho, sei lá, formei em 2004, então 20 anos de experiência clínica. 20 anos de experiência clínica, já fiz várias especializações, já atuei nos Estados Unidos, eu tenho licença lá, já atuei em vários países, já trabalhei com tanta gente, já trabalhei com gestão, já ajudei muito dentista a organizar a clínica. Todo mundo que eu vi com essa ideia, vou cobrar baratinho para pegar a mão, ninguém pegou mão. Atendeu muita gente, trabalhou demais.
mas não pegou mão. Por que não pegou mão? Porque não consegue acompanhar o caso clínico. Você demanda tempo para você acompanhar, você tem que registrar a foto, olhar, ter o feedback do paciente. Endolaser é um tratamento de médio prazo. Não pense que é como uma restauração de dente, que você vai lá, fez, acabou, ou um procedimento que você fez e acabou ali. Não, é um procedimento de médio e longo prazo. Então, aproveita essa oportunidade para você fazer do jeito certo. Porque, como eu te falei, 2 casos clínicos que você fizer do jeito certo, você já zerou seu investimento. Tudo que você fizer dali para frente é lucro. Tudo que você fizer. E se você fizer 2, 3, você tem lucro de escala. E aí você vai crescer e vai acompanhando seus pacientes e logo, logo você vai ter uma fila de novos clientes. Eu vou te explicar no final desse vídeo por que você vai ter uma fila de novos clientes. Último ponto. Penúltimo, que eu vou te falar por que você vai ter uma fonte de paciente. Último ponto sobre endolaser, se vale a pena investir. Quando que eu compro um equipamento, Éder? Eu já falei inicialmente, não comece comprando equipamento. Por quê? Você está imobilizando um dinheiro, você está deixando um dinheiro parado ali, um dinheiro que você pode ter sobrando, mas você tem sobrando, investe em outra coisa. Porque o custo variável de você alugar um equipamento é muito mais fácil e mais seguro do que você comprar um equipamento e daqui a pouco ele está desatualizado ou não ser o melhor equipamento para você. Não pensa que ter qualquer equipamento vai fazer depende. Às vezes teu negócio é mais corporal, teu negócio é uma área, tem gente especializando em áreas específicas. Então, isso é normal e é saudável, é bom. Tem gente trabalhando só em áreas específicas. Então, vai ter um conjunto de procedimentos que você vai se adaptar melhor. Então, descubra ele primeiro. Você só vai descobrir praticando, tá? Então, quando que eu compro o equipamento? Presta atenção, quando o custo variável mensal com um aluguel for igual ou maior do que a parcela do equipamento que eu já sei que eu quero comprar. Eu já tenho que saber qual que eu quero. Aí, beleza, eu posso parcelar. Ou, então, eu vou pagar à vista, eu vou juntar o dinheiro, tá tudo bem. Mas se eu estou alugando esse equipamento 3 vezes por semana, eu estou pagando já 4.500. Se eu estou alugando 4 vezes por semana, uma vez por semana, aliás, por mês, desculpa. Se eu estou alugando uma vez por semana, ou seja, 4 por mês, eu no mínimo vou estar pagando R$6.000 de aluguel. Talvez R$6.000 dá para pagar a parcela do aparelho. Aí é o momento de você ter o aparelho. Então, assim, vai nessa que você não erra. São dicas muito básicas. Qual que é a minha última dica? É uma comprovação para você que endolaser vale muito a pena investir. Olha só, você está vendo aqui um print tirado. Olha aqui, ó. Número de buscas por palavra-chave endolaser e só mais 2 palavras afins a endolaser. Número de buscas. Há um ano atrás, abril de 2022, um ano e meio atrás, por ali, né? Abril de 2022, era muito pequeno, 114 mil. É muita coisa, mas ainda é pequeno. Abril de 2023, 151 mil, cresceu. Outubro de 2023, 337 mil buscas por o termo. A população está louca querendo fazer isso aí. Todo mundo querendo fazer isso aí. E só está em crescimento. Só está em crescimento. Então, assim, vale muito a pena investir. É um oceano azul e eu espero que esse vídeo tenha te trazido clareza sobre como investir e tenha respondido a pergunta principal. E aí, vale a pena investir em endolaser? Se valer a pena para você, se você entendeu que valeu, vai lá no meu site, fuasterix.com. Dependendo da época que você está vendo esse vídeo aqui, você vai poder assistir o meu workshop internacional de endolaser e lipolaser. Eu explico a técnica americana, descrevo ela, mostro as superioridades dela. Talvez isso seja o seu ponto inicial para você aprender a técnica do jeito certo. Ou se você já passou do tempo aí, você pode ir lá no site que você também baixa artigos. Eu fiz uma seleção dos artigos principais que todo mundo que trabalha com endolaser deveria sim conhecer de cabo a rabo. E eles estão traduzidos no português, então não vai nem ter trabalho para você traduzir, tá bom? Grande abraço, você encontra ou no link da descrição ou no site fuasterix.com. Lembra de compartilhar, indicar para seus amigos e se você gostou, deixa um comentário aí pra gente, tá bom? Grande abraço, beijo no coração.